Em praticamente todas as religiões do mundo, existem pessoas que dizem que conseguem prever o nosso futuro e também conseguem meio que adivinhar o nosso passado. Se isso é totalmente verdade, a gente não sabe, mas muitas pessoas têm experiências com isso e experiências realmente emocionantes. Há alguns dias atrás, eu tive uma experiência com isso e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Elos do Conhecimento. Eu sou a Beatriz, que vocês vão entender em seguida porque eu não estou mais me apresentando como Camila e sim como Beatriz. E no vídeo de hoje, como eu expliquei, eu vou contar para vocês como que eu tive uma experiência tão interessante com uma pessoa que disse que trabalhava com isso de leitura de passado, de presente, não dessa forma exatamente, mas que fazia um mapa da minha vida, que para mim pareceu bem confuso a princípio. E eu não vou explicar tantos termos técnicos aqui, porque é um assunto bem complexo e eu acho que vocês não vão ter paciência para entender. Mas eu vou contar em si o que a pessoa me passou e se foi algo bem específico ou se foi uma coisa que seja mais a cara de um golpista. Vocês vão entender. Então eu vou aproveitar que eu tenho que organizar os meus livros hoje e vou contando para vocês tudo o que aconteceu. Bom, vamos lá. Para os evangélicos tem as Irmãs das Revelações, né? Que são as famosas Irmãs do Coque, que sempre durante o culto elas se manifestam e falam sobre coisas que o Espírito Santo mostra para elas. A gente já ouviu falar dessas pessoas, a gente sabe que elas existem. E as pessoas dizem que as informações que elas passam condizem totalmente. Então eles têm essa pessoa que faz esse tipo de coisa. Para os católicos tem também os irmãos que pregam e têm o dom de falar do nosso passado, contar coisas que aconteceram e também falar de promessas para o futuro. Isso na Igreja Católica. E basicamente todas as religiões do cristianismo têm isso, mas não só. Na Umbanda, no Candomblé, também tem entidades que quando vem terra, falam sobre coisas que aconteceram no nosso passado e sobre coisas que vão vir a acontecer no nosso futuro. A minha experiência não envolve religião. Eu conheci no Instagram um perfil que começou a me acompanhar lá no Elos do Conhecimento e eu também comecei a acompanhá-lo. E ele faz algo chamado Gematria, alguns chamam de Gematria. E é simplesmente um estudo, eu vou colocar até aqui na frente para vocês conseguirem ler depois, se vocês quiserem. É um estudo que entende que números e letras têm uma conexão, é lá do povo hebreu e é bem complexo. Para você entender, você tem que fazer um estudo bem aprofundado. E eles fazem um mapa com algumas informações da gente, que são nosso nome completo, apelidos que a gente teve durante a vida e também sobre a nossa data de nascimento. Perfeito. Eu falei com esse rapaz e ele me contou isso. A princípio, eu não consegui compreender nada, vou ser bem sincera, porque eu não entendia do assunto. Até agora eu não entendo tanto. Mas, basicamente, ele me explicou o contexto e disse que poderia fazer para mim. E morreu o assunto, não falamos mais nisso. Porém, depois ele voltou e falou sobre o mapa. Eu disse, então faz. Passei as informações para ele. Ele disse que demoraria 1 ou 2 dias, porque é uma coisa complexa, ele precisaria fazer com calma. Aí fez. E no dia que ele me mandou, eu vi aquele monte de mensagem no Instagram e áudios. Aí eu falei, nossa, então é uma coisa mais... tenho que parar para ouvir com atenção. Aí eu sentei e fui ouvir. E ele ficou falando, a princípio, a explicação mais complexa. Eu não estava entendendo nada, vou ser muito sincera, eu sei que ele vai ver esse vídeo, então não estava entendendo nada, não vou mentir pra você. E eu só fiquei ouvindo, meu esposo estava do lado e ele falava umas coisas, eu repeti pro meu esposo e meu esposo também não entendia. Mas aí ele começou a falar sobre a minha linha do tempo de vida, uma coisa assim. Aí eu, tá, vamos lá. E ele falou algumas características minhas. Ele disse que eu era muito comunicativa, enfim, obviamente. Aí eu pensei, tá, todo mundo sabe. Eu tenho um canal no YouTube, eu sou uma boca de badalo, eu falo demais. Todo mundo sabe que eu sou comunicativa. Aí eu pensei, tá, ele vai me dar informações genéricas. Ele vai falar coisas que qualquer pessoa poderia falar. Tipo, quando você faz uma leitura de tarô e alguém diz assim,
nossa, você é uma pessoa feliz, eu vejo aqui coisas boas no seu futuro, eu vejo aqui que você gosta de fazer o bem. Qualquer pessoa vai se encaixar nesse assunto, né? Vocês concordam? Qualquer pessoa vai dizer, tá, eu sou uma pessoa boa, eu gosto de fazer o bem. E eu pensei que eram essas as informações que ele ia me passar. Boba, não sabia o que vinha pela frente. Aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou uma frase bem marcante, que era como que a minha vida, minha personalidade, o meu jeito, uma coisa assim, era como em uma feira. Eu vivia como em uma feira, eu queria tudo. Assim, eu gostava de conhecer tudo. E isso é basicamente quem eu sou. Eu sou confusa demais. Eu sou uma pessoa que eu quero fazer tudo e no fim não faço nada. Eu gosto de muitas coisas, eu estudo muito e ele falou sobre algumas características assim. Mas até aí eu tava ouvindo e concordando. Pia, nossa, bateu super. Eu falava pro meu marido, bateu. Aí depois ele falou sobre o meu nome. Falou que Camila não era um bom nome pra mim. Não que Camila não seja um bom nome pra ninguém, mas que não era pra mim. E ele explicou, eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu acho que fica um pouco pessoal. Mas enfim. E na hora eu até dei uma risada e falei pro meu esposo, Beatriz, agora vai me chamar de Beatriz. Não respondo mais. Quem me chamar de Camila eu vou falar morreu. Porque ele me explicou o motivo, então eu entendi perfeitamente. Mudei até nas minhas redes sociais, tirei o Camila. E ele me explicou totalmente o contexto, porque existem pessoas que precisam mudar o nome totalmente por causa de motivos que eu não posso explicar para vocês, porque eu não tenho essa inteligência para passar umas informações tão complexas, mas vocês vão entender. Aí, beleza, ele começou a entrar nesse assunto da minha linha do tempo, de falar da minha vida. Ele disse que ia falar da minha vida a cada 9 anos e falar sobre coisas marcantes. Falei, tá, vamos lá, agora eu vou começar a prestar atenção. Aí ele disse que ia falar sobre o meu caminho de vida. E ele começou, e quando ele começou a falar, eu parei tudo. Eu parei as risadas, a brincadeira e sentei. Porque ele falou assim, que a minha vida, de princípio, era muito família. Eu pensei que ele ia falar coisas boas. E falei, já vai começar errado. Aí ele falou que via muita responsabilidade, que me via tomando muitas responsabilidades. E isso realmente aconteceu. Aí vem o que ele falou, que aconteceu algo entre os meus 9 e 11 anos, ele dá uma ênfase nos 11 anos, que foi para me dar um aprendizado de vida, uma dificuldade que eu precisaria superar. E que essa dificuldade se prolongaria por toda a minha vida. E quase eu choro na hora que ele falou isso, porque aos meus 11 anos foi quando a minha mãe faleceu. Ela teve câncer na tireoide e morreu. Ela descobriu a doença, eu tinha 9 e faleceu, eu tinha 11. Então fez total sentido o que ele falou. Aí eu já parei, sentei e fiquei ouvindo séria, porque na minha cabecinha era só bobagem que ele ia falar, mas vocês já estão compreendendo. Eu falei, caramba, como ele sabe. E ele falou isso, de eu precisar tomar muitas responsabilidades. E eu realmente precisei, porque quando a minha mãe faleceu, eram 6 filhos. E menos o meu irmão, que mais novo que eu, que não ficou com a gente. Ele morava com minha avó paterna. Mas o resto ficou tudo na casa da minha avó. E outra tia minha já tinha falecido e deixado mais 6. Então era uma penca de criança dentro de casa para minha avó sozinha sustentar. Então eu precisava também estar ali do lado dela, pegando de responsabilidades que ainda não eram para ser minhas. Eu costumo dizer que eu não tive infância por causa disso. E foi muito marcante falar sobre isso, porque ele não disse necessariamente o que aconteceu. Mas é muito específico ele ter falado exatamente a idade em que aconteceu. Aí eu pensei, pode ser uma coincidência, eu vou continuar ouvindo. E aí ele conta que via no meu caminho de vida que ali por volta dos 16 aconteceu outra coisa muito difícil que me daria, que eu precisaria superar, que seria mais uma dificuldade a se superar. E quando eu tinha 16 anos foi quando meu pai foi assassinado. Ele faleceu bem jovem. E foi um assassinato bem feio, bem triste. Ele morreu vítima de arma de fogo, foram 11 disparos e eu precisei ir presencialmente ver o corpo dele, minha avó levou. Coisa que eu acho que ela nunca deveria ter feito, porque às vezes eu tenho pesadelos horríveis vendo, sabe? E foi exatamente aos 16 anos. Aí eu falei, de novo, esse cara acertou, como assim? Como é que ele sabe? Como?
mas continuei ouvindo. E ele fala sobre a minha vida ter muito movimento, ter muitas dificuldades, muitas coisas assim. E aí eu já estava quase chorando quando eu estava ouvindo, porque é exatamente isso. E as tragédias da minha vida, ele disse a idade exata que eu tinha. Ele fala, quando você tinha tal idade, aconteceu algo muito ruim, que você precisa superar, enfim, ele explica. E era a idade perfeita, a idade correta. Não tinha como ele saber, não tinha como ninguém saber, porque eu não falo sobre esses assuntos com outras pessoas. E eu não sabia nem o nome dele quando ele estava me contando tudo isso. Sabia só o nome da página. E aí eu fiquei ouvindo. E continuou. E ele disse que via muitas coisas assim, se prolongando na minha vida. Porém, quando eu fiz 18 para 19, ele fala que vê uma estabilidade, uma calmaria. Ele falou uma calmaria, se eu não me engano a palavra. Com essa idade que eu conheci o meu atual marido, com quem eu moro, meu esposo, que foi meu primeiro namorado e com quem eu tô até hoje, enfim. E fez total sentido, porque quando eu conheci ele, realmente as coisas se acalmaram, se estabilizaram. Ele disse que via também uma energia forte envolvendo problemas psicológicos, depressão. E eu sou alguém com diagnósticos não só de depressão, mas também de transtorno afetivo bipolar. Então eu sou uma pessoa que tenho sim, não vou negar. E foi muito específico ele falar sobre isso. Depois ele falou também sobre outra questão, que foi a espiritualidade. E faz todo sentido, porque eu sei que eu sou médium, eu não trabalho isso, eu não faço nada relacionado a isso, só coisas em casa, livre, mas eu não frequento nenhum lugar para trabalhar mediunidade, mas eu sei disso, sei da realidade disso. E ele também tocou nesse assunto, coisas que eu não comento com outras pessoas, porque eu moro num lugar que as pessoas são muito preconceituosas com quem não é ou crente ou católico. Então, por aqui, ou você é crente ou você é católico. Se você for de outra religião, se você for espírita, enfim, provavelmente você vai sair na rua e as pessoas vão ficar atirando 1000 pedras para você. Eu já estava desaguando ali, estava totalmente desidratada de tanto chorar quando ele estava falando desses assuntos, mas não tinha mais o que eu fazer, eu só estava ouvindo e pronto. E falava pro meu esposo, ele tá falando a minha vida todinha aqui, eu ficava dizendo para o meu esposo. E aí, depois, ele falou sobre a fase atual, que eu ainda tô com as dificuldades emocionais, mas também falou sobre uma instabilidade no futuro, sobre dificuldades futuras. Bom, daqui para trás, eu posso confirmar que tudo que ele falou foi simplesmente perfeito, que não teve nada que ele disse que eu pudesse falar. Isso é uma informação barata que qualquer pessoa poderia falar. A única coisa que ele disse que todo mundo sabe é que eu sou comunicativa, porque eu falo demais. Mas em outras questões não tinha como ele saber, então eu fiquei pasma, fiquei perplexa. Aí eu parei e ele começou a falar sobre a minha linha de futuro, que eu não vou falar tudo, é óbvio que eu não vou falar aqui pra vocês esse tipo de coisa, mas enfim, vocês já estão entendendo. E foi muito interessante ouvir. Ele fala de uma forma muito calma, muito tranquila. Ele, até quando fala sobre coisas ruins, ele não deixa o clima pesar. Ele tem uma forma de comunicação muito boa. E foi muito emocionante para mim participar disso, ter essa experiência. Eu nunca tive nada assim. O máximo que já aconteceu comigo foi lá na época que eu era crente, um pastor chegar e falar que eu estava passando por problemas de depressão. Mas além disso, nunca tinha passado. A única coisa que eu vou falar que ele disse no meu futuro é uma coisa que eu acho que não tem problema falar porque não é tão particular. Mas ele falou assim, que via algo voltado para filantropia, para projetos sociais. E eu fiquei muito feliz quando ele falou isso, porque eu tenho muito esse desejo de um dia conseguir chegar em um ponto da minha vida que eu possa criar projetos sociais. Eu tenho muito, muito, muito mesmo esse desejo no meu coração de trabalhar com isso, projetos sociais, ajudar outras pessoas. No lugar onde eu cresci, era uma comunidade, a famosa favela, né? Era uma comunidade muito pobre e tem pessoas lá muito carentes e eu queria muito criar, através do canal depois, um projeto social para eu poder ajudar de alguma forma essas pessoas, nem que, por mais mínima que pareça, já vai fazer total diferença. Então, o que eu puder fazer, depois eu pretendo. Então, quando ele falou sobre ver projetos sociais no meu futuro,
eu fiquei muito emocionada. Falei pro meu esposo, fiquei pulando dentro de casa. Eu sou uma pessoa muito expansiva. Eu não sei me comunicar com você assim falando, sabe? Não sou tímida, não sou meiga, não sou, eu sou expansiva. E aí, eu fiquei muito alegre quando ele falou isso. Falei, nossa, tomo como minha verdade. É isso aí, eu absorvo totalmente. Falou sobre dificuldades futuras, sobre pessoas quererem me passar para trás, me fazer de boba. E aí fiquei super triste. Só que depois eu pensei, isso vai acontecer. É melhor que eu saiba. E eu vou tentar ao máximo me conectar com o meu lado espiritual sempre para que eu possa evitar coisas futuras ruins. Uma pausa para vocês verem essa lindeza. Como é que foca, meninas? Não sei focar, gente, mas é lindo, ó. Tem ele também, ó. E quando ele me disse que a carga ancestral que me deram com o nome Camila era uma coisa que faria a minha vida desandar muitas vezes, eu perguntei o que poderia ser feito, ele me direcionou para o que eu poderia fazer, que inclusive eu já estou fazendo, e disse que que Beatriz era um ótimo nome, e que já era meu, e que eu poderia assumir para mim esse nome como o primeiro, como a ser chamado. Que existem pessoas que mudam de nome, comemoram a data de aniversário em outras datas. É muito complexo, gente. Tem coisas que eu não vou conseguir explicar aqui para vocês, porque é muito complexo. Mas eu vou deixar aí no final do vídeo o Instagram dele, caso vocês queiram entender de verdade, é através dele que tem informações mais perfeitas a passar. Eu tô aqui só contando a minha experiência. E ele me mostrou um caminho a seguir. Ele me disse coisas que eu poderia fazer, que poderiam, de certa forma, colocar a minha vida nos trilhos. E eu não pensei que fosse fazer tanto sentido tão rápido. Bom, quando foi à noite, depois de alguns dias, eu fui dormir e eu tive um sonho com uma mentora espiritual. E eu ouvi esse nome, Beatriz. E fez total sentido na minha cabeça. É como se os elos tivessem se complementado ali, as coisinhas tivessem fechado. Fez muito sentido pra mim. Eu mudei no meu Instagram, eu mudei tudo. E agora só tá sendo difícil fazer as pessoas me chamarem, mas isso é só um detalhe. Vai ser com o tempo, porque ninguém nunca me chamou de Beatriz. Por enquanto, vamos começar a me chamar de Beatriz, gente. E eu me senti muito feliz. Eu me senti muito grata por ter tido essa experiência. Não foi algo relacionado a religião nenhuma, como eu disse pra vocês. Ele não foca em religiões específicas. É como as pessoas espiritualistas de forma universalista. As coisas místicas, as coisas que o universo nos traz, ele fala sobre isso de uma forma muito bonita, como eu disse pra vocês. Eu vou deixar o perfil aqui para vocês irem lá. Ele se chama Frode. Então, se vocês quiserem ver o perfil dele, conversar com ele, ele é um amor de pessoa, ele vai conversar com vocês de forma muito educada, ele é muito educado. Então, eu disse até que depois vou para ele fazer também o mapa do meu esposo, porque eu achei muito lindo, gente. Eu me encantei, como vocês perceberam. E é algo que pode trazer visões diferentes para nossa vida, para nossa visão de mundo. Por exemplo, eu mudei totalmente o meu ponto de vista sobre algumas coisas, é porque eu não posso especificar aqui pra vocês. Tem coisas que são muito pessoais pra eu falar, mas tem coisas que ele faz a gente abrir os olhos e enxergar na nossa vida. Então, é muito, muito, muito especial. Foi muito especial pra mim essa experiência. Acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Se você quiser me fazer alguma pergunta sobre o assunto, deixe nos comentários. Se você quiser conversar comigo sobre isso, pode também me mandar mensagem pelo direct do Instagram, Elos do Conhecimento, ou pelo meu Instagram pessoal. Assim que ficou o cenário, já limpei tudinho, coloquei no lugar. E acho que vou até tirar esse livro da Carmila daqui, porque ele me lembra muito meu nome, enfim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos tão pertinho de bater 50 mil inscritos que eu não tenho gratidão suficiente, ou não tenho palavras suficientes para expressar a gratidão que eu tô sentindo. Sei que às vezes no fundo fica um chiado de passarinho. Eu espero que vocês me perdoem, é porque eu moro na área rural, não tem como não ficar esse barulho no fundo, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo e até o próximo.